Boa, na verdade, isso é um ponto contraintuitivo. Eu tô, assim, comprado em Kepler. Isso é contraintuitivo, né? Eu tô torcendo aqui, rezando todos os dias pro aço repicar, pro aço subir. Mas aí você me pergunta, pô Fernando, você é idiota? Você quer que o aço suba? A Kepler compra aço, né? Então, o aço é custo da Kepler. Mas acontece, Vini, que em toda empresa de custo capital, eles tendencialmente não tentam operar a matéria que eles usam, né, para construir algo. No caso da Kepler ou da Estiop, o aço é a principal matéria-prima que eles usam. Só que essas empresas, Vini, estão estocadas com aço muito barato. E esse estoque, depende da empresa, dura 6 meses, dura 12 meses, dura 18 meses. E elas repassam o preço do aço em contratos, né? Então, se por acaso o aço começa a subir, sobe 20% low, e a Entendi. Kepler, que já está estocada com esse aço barato, tudo que ela vender, ela vai repassar para cima. Então a Entendi. margem sobe. É um período que a margem sobe muito, né? E eventualmente, é claro, se por acaso ela tiver que estocar com aço caro, o que aconteceu? Isso aconteceu entre 23 e 24. Ela estocou com aço mais caro, o aço não parou de cair, aí a margem cai mais, né? Porque ela paga mais caro no aço e vende mais barato. Então hoje já é o contrário, ela já terminou de estocar barato, e agora, se o aço subir, há um porém, a gente não sabe se vai subir, tem essa notícia que é positiva para o preço do aço, talvez possa ser estrutural, vai ser positivo para a Kepler, com certeza. Vai aumentar a margem do quarto trimestre, terceiro trimestre, com certeza. Então é bem interessante. Seguindo, tem a São Martinho, que eu comprei recentemente e já estou perdendo um dinheirinho bom nela. Estou perdendo os 9% em São Martinho. São Martinho foi interessante que eu comprei com um certo fomo, né? Quando você quer comprar logo, porque eu fiquei encantado, achando barato e por mais que esteja sem momento, eu antecipei até a entrada demais. Estou tomando um pouco na cabeça por conta disso. Mas São Martinho, a história é simples. Ela é uma açúcar energética. Ela vende açúcar, né? Ela produz e vende açúcar. Ou etanol, se ela achar que faz mais sentido focar mais em etanol, mas enfim, é uma açúcar energética. O açúcar cai 30% no ano em dólar, Vini. Então, assim, as margens desculpa, da São Martinho, das empresas que produzem açúcar, naturalmente estão pressionadas. Só que você está falando da melhor empresa do Brasil do setor. Mesmo com o açúcar nesse nível, e ela está redeada, 50% da produção está redeada a $20, o açúcar está 15 hoje, ou seja, 25% acima. Mesmo com o açúcar nesse nível, a São Martinho é geradora de caixa. Uma coisa, por exemplo, você comprar a Ryzen, que está mega alavancada, mega encrencada, com açúcar caindo. Outra coisa é a Jales também. A Jales não roda tão bem. A São Martinho está apertada. Não é um cenário bom. O que ela vende está barato, mas ela gera caixa. Ela gera os 9% de caixa livre esse ano com esse açúcar tão barato, né? E esse favorecimento de etanol na mistura de gasolina também é bom para ela. Então, assim, o papel está sem momento. O mercado fica com aquele preconceito, porque o açúcar está caindo todo dia um pouco, mas está assim, no preço que várias empresas a nível global não são rentáveis, e eventualmente o açúcar vai voltar a subir, e a São Martinho está muito bem posicionada para isso. Né? Ela tem 1/3 do market cap em depósito judicial. O que é esse depósito judicial? São 2,3 bilhões que ela pagou de IR de um precatório, e não se paga IR de precatório, nesse caso dela. Esse valor eles botaram depósito judicial para recorrer, e eventualmente vai voltar como caixa para a empresa. Só isso, é 1/3 do market cap. E só as terras dela, 55 mil hectares são próprios, valem mais do que o market cap. Então, só o que ela tem de terra vale mais que o market cap, sem contar com canavial, etc. Só que nisso é uma empresa que gera caixa ainda, né? Em low de ciclo. Então, eu acho que tem uma simetria bem legal aqui, Vini. Tá sem momento, tá chatinho, tá caindo, quando repique é pouco. Mas eu acho que se o açúcar subir, inevitavelmente ela vai ter que subir bastante, essa São Martinho. Tem a Suzano também, que mais ou menos recente na carteira. Fiz um girinho nela, até de sair e voltar, mas sigo com ela também, todas 10% na carteira. E teve essa compra recente de Minerva, que a gente não pode entrar no detalhe, né, por conta da parceria. Mas no geral a carteira é essa, e tá muito low vol, muito low vol. O que é interessante, por exemplo, a carteira bateu all-time high em junho, depois caiu um pouquinho, com essa volta de mercado para lá e para cá, alguns papéis vomitaram,
a carteira está caindo 2% ou menos que isso do topo, né? É uma carteira que está bem comprada, mas estão em ativos que são bem descorrelacionados do Ibov, com beta baixo e com, assim, na minha opinião, que tem assimetria bem legal. Obrigado, viu, Fê? Bom, uma pergunta da nossa audiência e uma notícia a respeito de SLC Agrícola, que eu sei que é um papel também que está no seu radar, até porque a carteira do nosso Fernando Marques, você acompanhou, está muito voltada para o segmento agro. Primeira pergunta do Felipe Correia, mandou um superchat para cá. Tô vendo alguns telespectadores, membros do canal, o JPS pedindo Meli 34, localiza o Fábio Borges Arraes. A gente vai fazer as perguntas por Fernando Marques a respeito desses assuntos. Vamos só fechar essa caixa agro primeiro e depois a gente mergulha em outras teses. O Felipe fala de Banco do Brasil, que tem tudo a ver com o agro, porque é um banco que oferece muito crédito para o produtor agrícola. O Felipe no nosso chat, aliás, muito obrigado, viu, Felipe, pelo superchat. Ele pergunta o seguinte: ô Fê, o banco está sofrendo, né, no setor agro, porém, devido a essa safra recorde que você mencionou, será que os inadimplentes não vão ter dinheiro, considerando safra recorde, plano safra, para quitar a dívida? Então o problema de inadimplência não será resolvido em Banco do Brasil? Essa é a pergunta do Felipe Correia. Lembrando que o plano safra não é um dinheiro que ele é dado para o agricultor, seja agricultor familiar ou empresários que atuam no ramo. O plano safra é um dinheiro emprestado com uma taxa de juros menor do que a taxa de juros praticada no mercado, mas não é um dinheiro dado. Feita aqui a ponderação, eu acho uma excelente pergunta do Felipe Correia. Qual que é a sua opinião, Fê? Boa. O ponto dele é muito importante e, assim, faz todo sentido, né? O primeiro ponto é que desculpa. O agro foi piorando em 24, até bater isso no resultado demorou um bocado, né? E teve alguns fatores aqui. O fator que é estrutural é que hoje é muito mais fácil para uma empresa do agro pedir RJ do que era antigamente. Então, várias empresas que o BB tinha linha de crédito pediram RJ. E isso está acontecendo ainda em abril e maio, né? Então, esse resultado ainda piora, né? O segundo TRI ainda vai ser pior que o primeiro TRI. A parte boa é que o mercado já está bem ancorado disso. Agora, indo para a sua análise, né, que tem super safra, o pior já passou, ano passado teve queima, então foi um ano bem ruim, né? Isso é verdade. A tendência é que não continue piorando, né? A gente vai ver um fundo dessa inadimplência ou no segundo TRI ou no terceiro TRI. Eu espero que seja no segundo. Já a colheita de safra começa em abril, né? Então você imagina que para maio e junho a condição seja melhor e esses inadimplentes comecem a reduzir. Só que existe o duration da carteira de BB. Então, por mais que, por exemplo, faça um low, vamos supor que seja um low no segundo trimestre e já comece a melhorar aos pouquinhos, essa melhora é muito gradual por conta do duration da carteira do BB e da margem financeira, que ficou muito suprimida. Então, o que pode acontecer é isso. Você faz um low, a tendência é de melhora, o BB já está sendo muito mais conservador no crédito, então você vê uma desaceleração do crédito dado, você vê uma despiora, né? Essa palavra que não existe, da inadimplência, e aí o mercado vai começar a projetar um crescimento de lucro mais para frente, etc., um ROI voltando para cima do custo de capital. A grande pergunta, que assim, se eu soubesse a resposta, eu daria ao in BB, seja comprado ou vendido, é quando vai ser essa virada, né? Quão antes o mercado vai ver esse ROI voltando a subir e qual a velocidade. É claro que não tem como cravar. O que a gente tenta fazer é ver onde fica assimétrico, né? O BB deve reportar um ROI de 13%, 14% no segundo TRI, que é um ROI bem pior que o primeiro. E o mercado vai tentar adivinhar, né, por assim dizer, especular quando é que começa a melhorar. Um ponto muito importante que pode fazer preço, e eu acho que o BB já está bem no low da estimativa, é o management retomar o guidance, né? Eles tinham um guidance de lucro de 35 bilhões para esse ano, algo assim, e o mercado agora trabalha com lucro de 25 bilhões para esse ano. Foi uma revisão bem forte, né? Vai ser importante o BB dar esse guidance, porque se o BB der esse guidance, a gente já vai saber o que é esperado. O mercado fica um pouco mais ancorado para pensar numa melhora,
e tirar uma incerteza do radar. Porque só tirar a incerteza do radar já é muito importante, né? Porque se a gente coloca o bebê a 25 bilhões de lucro esse ano, que é bem baixo, é uma queda de 30% da estimativa anterior, e você coloca 30 bi ano que vem, que é o PL do book do banco rodando o CDI, o crédito melhorando só um pouquinho, e as subsidiárias crescendo, né, Votorantim, BBSE, etc. Você tem esse aumento de lucro de 15% ano contra ano, e o bebê fica 4,5% lucro para o ano que vem. Então é barato. É difícil perder dinheiro em bebê comprando nesse preço, se tiver um pouquinho de paciência. A nossa audiência, acho que o Rui das Neves, outros telespectadores escreveram também, né, como contraponto ao racional do nosso Felipe Correia, que mandou para cá um superchat, dizendo assim, olha, não necessariamente uma produção recorde, uma safra recorde, é positiva para o produtor, porque você tem que olhar qual é o preço que esse produto vai ser vendido, né? Quando a gente fala em safra recorde, a gente está falando em volume, mas qual vai ser o preço para você conseguir sustentar as suas margens? Essa ponderação feita por parte da audiência também tem muito sentido, não tem, Fê? Qual foi a última frase que você falou, Vini? Eu não dei uma cortada aqui. Eu não peguei. Que é mais importante você monitorar o preço que vai ser produzido os produtos agrícolas do que necessariamente o volume. Olha, você tem uma safra recorde, então você vai ter um volume bastante elevado, mas o preço não necessariamente vai subir porque o volume subiu também. Então a questão de você conseguir ter a manutenção das margens para o produtor agrícola. Perfeito, isso é muito importante, né? E no fim, a gente teve um topo de ciclo do agro em 22. Em 22 a gente teve safra boa e preço alto. Em 23 a gente teve safra boa e preço baixo. Em 24 a gente teve safra ruim e preço ruim. Esse ano a gente tem safra boa e preço ruim. Então, no fim, óbvio que cada caso é um caso, o produtor, quando está ganhando dinheiro, e ele ganha dinheiro com volume e preço, né, em margem. O preço, a margem é uma derivada do preço, né, vai depender do custo que ele tiver. Quando ele ganha dinheiro, a cadeia do agro vai muito bem. Vocês podem ver que uma empresa como Randon vai rodar muito bem, uma empresa como a Vamo vai rodar muito bem. Não só as que estão diretamente no agricultor, né? Mas o grande ponto é que está uma melhora, né? O agricultor, claro, os juros altos atrapalham, tem vários pontos aqui negativos que por mais que tenha o subsídio do plano safra, não é o suficiente, mas se o volume está bom, se ele está colhendo e está vendendo, ele respira. Ele não vai estar colocando lote de dinheiro no bolso, né? Mas o pior cenário foi do ano passado, que além do preço estar baixo, você tem uma quebra de safra, você tem incêndio, teve o desastre do Rio Grande do Sul. Aí o produtor, ele quebra. Que foi o que aconteceu, né, Vini? Que o bebê está mostrando isso na prática. O cenário atual é desafiador. O produtor que está alavancado, com esse juro alto, mal planejado, mal estocado, ele pode quebrar, ele pode ir muito mal. Mas ele está vendendo. Por exemplo, o produtor de soja, ele não vai deixar de plantar soja, de colher a soja que ele plantou, só porque a soja está baixa. E a soja está baixa. Mas ele vai colher e vai vender. O pior seria ele plantar, ter todo o custo e ter uma quebra e nem vender, né?